terei que ser fria com a minha mãe narcisista? Eu escutei essa pergunta outro dia, ao longo de uma sessão, escutei de uma paciente. Pedi para ela a autorização para utilizar a pergunta dela, porque eu achei muito forte, muito impactante, e de uma maneira, principalmente assim, porque eu achei essa pergunta o retrato de uma dor. A paciente, na hora que ela disse, eu estava falando a respeito de limites, e a hora que ela disse isso, ela disse com uma carga emocional importante. Então, eu até pedi permissão para ela, falei, posso usar numa live minha? Ela, claro, sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Se você tem uma mãe narcisista, se você tem um pai narcisista, um irmão narcisista, um cônjuge narcisista, enfim, principalmente falando de relações onde há afeto, a hora que a gente começa a olhar, a identificar, aqui tem narcisismo sim, e aí a pessoa vai em busca de recursos, tá? Então, o que eu faço? Um dos passos é colocar o limite. E, por vezes, a pessoa vai ter muita dificuldade em implementar essa etapa do colocar o limite, porque o colocar o limite vai muito de encontro com diversas crenças limitantes da pessoa. Principalmente quando é a mãe, né? Porque a mãe, o pai também, e enfim, de cada relação tem aí a sua dificuldade, eu poderia falar, mas eu vou prosseguir aqui falando da mãe e de alguma forma serve para todas as outras relações, tá? Então, a grande maioria de nós tem diversas definições lá no inconsciente a respeito de si mesmo, a respeito do outro e a respeito da vida, no geral, tá? Tem algum problema em ter essas definições lá no inconsciente? Não, de jeito nenhum, principalmente porque quando a gente fala disso, a gente está falando da definição de ser humano. O nosso cérebro funciona assim, portanto, nós funcionamos assim. Então, não tem nenhum grande problema. Agora, o grande problema é quando algumas dessas definições estão trazendo prejuízos aqui na minha vida. Como, por exemplo, vou criar aqui um cenário para eu prosseguir, mas pode adaptar ao cenário aí da sua vida, tá? Então, vamos supor este cenário em que a mãe é que é narcisista e tem ali uma filha que quer muito ser amada por essa mãe, quer muito vivenciar o amor na relação com essa mãe. Até aí tem algum problema? Nenhum, tá? Até aqui tudo dentro da normalidade. Entretanto, vamos supor que essa mãe é narcisista e, portanto, essa filha está ali nessa relação com essa mãe muito infantil, muito desejando ser amada pela mamãe, mas como se ela fosse uma criancinha pequena. Então, como uma criancinha pequena, ela não vai analisar de uma forma adulta aquele contexto, aquela realidade, as situações ali daquela relação. Então, ela fica, a partir das definições que ela traz, essa filha fica vulnerável às manipulações da mãe narcisista. Vou dar um exemplo mais específico. Por exemplo, se essa filha tem lá uma definição lá no inconsciente dela que diz assim: mãe é santa, mãe
tem que ser respeitada acima de tudo. Ok, tem algum problema? Mãe santa nem tanto, né? Mãe não é santa, mãe é um ser humano. Mas na frase, na definição, mãe tem que ser respeitada, tem algum problema? Não, nenhum. Claro que mãe tem que ser respeitada. Entretanto, como que isso se dá ali naquela relação daquela mãe narcisista e aquela filha tão infantil naquela relação? Porque se essa filha tem essa definição de uma forma muito infantil, mãe tem que ser respeitada. Essa frase, essa filha pode estar interpretando de diversas maneiras. Então, se mãe tem que ser respeitada, talvez essa filha esteja interpretando assim: eu não posso responder minha mãe. Eu não posso pôr limites na minha mãe. Faça o que fizer a minha mãe, eu tenho que respeitá-la e eu tenho que obedecê-la e eu tenho que me calar. E diante de uma mãe narcisista, uma interpretação assim desta frase, mãe tem que ser respeitada? Olha o tamanho da vulnerabilidade desta pessoa, da vida ali dessa filha. Ok, então, o que é colocar o limite? É você olhar para a situação como adulta. É você buscar soluções adultas, como, por exemplo, eu vou falar uma bem básica aqui. Se você já faz de uma determinada maneira ali com a mãe narcisista e sempre dá BO, sempre dá errado, então para que está fazendo do mesmo jeito? Por que não faz de uma outra maneira? Como, por exemplo, o tema da minha fala aqui agora. Eu tenho, então, que ser fria com a minha mãe narcisista? Não é ser fria. Você tem, sim, que redefinir o seu posicionamento na relação com a sua mãe. Então, no exemplo, mãe tem que ser respeitada. Tá, mas qual é a interpretação que você está dando? Aí, uma outra pessoa, outro dia, até usando esse mesmo exemplo, que ele é muito recorrente, né? É a dificuldade de muitos filhos de mães narcisistas e pais narcisistas também. Aí uma pessoa argumentou assim comigo, ela acha que eu tenho que respeitá-la, mas ela não me respeita, então por que eu tenho que respeitar? Tá, não é que tem que sair desrespeitando a mãe, não, tá? Também não. Mas é necessário redefinir, buscar uma maneira mais adulta de usar essa frase, mãe tem que ser respeitada? Sim, tem que ser respeitado, tá? Mas cada contexto é um contexto. Numa relação com uma mãe saudável, vou chamar mãe saudável uma mãe que não é narcisista, tá? Vamos combinar assim. Uma mãe não narcisista, ou seja, uma mãe que tem empatia. Então, com essa mãe, o respeito vai se dar mutuamente de uma forma muito mais fluida, sem esforço. Agora, com uma mãe narcisista que não tem empatia com o filho, como que você se posiciona aí nessa relação, nisso que a gente está falando aqui, por exemplo, do respeito? Vai ter que achar uma outra maneira de respeitar essa mãe. E sim, existem muitas maneiras, existem muitos modos de se posicionar. Existem sim vários caminhos. Agora, tem que ser fria com a mãe narcisista? Não sei. Aí vai depender da relação. Talvez sim. Mas, até aproveitando o meu exemplo, acho que eu não o preparei, né? Foi bem espontâneo que veio à minha mente, mas veio muito a calhar, por quê? Talvez no extremo você vai ter que ser, sim, fria na sua relação com a sua mãe narcisista. Mas aqui no coração, na sua subjetividade, você precisa ser fria? Não. Exatamente. Você pode fazer exercícios
de imaginação, para que aqui na subjetividade você fique numa boa relação com a sua mãe. Mas aqui no externo, na relação direta com a mãe, talvez você vá ter que ser fria com ela, sim. Para sempre? É uma outra pergunta. Não, talvez sim. Então, é algo que tem que ser sempre avaliado. Mas, da minha experiência atendendo pessoas, filhos de pai ou mãe narcisista, eu percebo que, a hora que o filho começa a pôr os limites de uma forma saudável, com o passar do tempo, aí as feridas do filho vão cicatrizando, ele vai se cuidando porque deu uma distância. Com o passar do tempo, é possível, sim, reaproximar com cuidado, gradativamente e levando consigo os recursos de blindagem contra o narcisismo da mãe.